Vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Verso 28 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Verso 28 a 30. Nós vamos fazer a leitura desse texto, meus queridos. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com Deus. Ao recebermos esse convite, é uma oportunidade que a gente tem de acatar o convite ou não. O convite é algo que é feito para a gente. Você pode aceitar o convite ou não. Jesus está convidando. Ó Pai amado, nós te louvamos porque é maravilhoso estarmos aqui na Tua casa, maravilhoso estarmos na Tua santa presença, Senhor, porque a Tua palavra tem sempre, ó Deus, algo para nos exortar, nos edificar, impactar, alimentar, ó Deus. Tu conheces, ó Deus, qual é a necessidade de cada coração aqui essa noite. Nós viemos como estamos, Senhor, na Tua presença. Alguns, ó Pai, precisam de uma palavra de ânimo, outros de uma exortação, outros precisam ser confrontados, Senhor, animados, reanimados. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa luta diária. Tu que sonda, ó Pai, o coração de cada um essa noite. Venha ao encontro, ó Deus, de cada coração aqui. Alimenta, ó Deus, a nossa alma, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Que toda honra e glória seja dada a Ti, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Como disse, gente, é um convite. Como as pessoas vão receber o convite? Você recebe convite para ir num casamento, você pede convite para ir num encontro, você decide o que você faz com esse convite. Há um aspecto, claro, que a gente crê, como bons presbiterianos, né, que Deus já tem um propósito para cada um, e Ele sabe quem vai aceitar o convite, porque Ele vai determinar. Mas a gente precisa lembrar que esse convite é feito a todos. O próprio Senhor Jesus diz: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. É muito importante a gente conhecer um pouquinho o contexto em que esse convite foi feito. Se você observar no capítulo 11, do meio, do verso 20 em diante, foi aquela passagem em que o nosso Senhor Jesus foi muito duro. A palavra de Deus diz que Ele, do verso 20 a 24, eu vou pedir para quem tiver com a Bíblia, mas eu vou fazer a leitura, não precisa abrir. Ele vai ter aquela, Mateus 11, 20 a 24, aquela palavra dura para aquelas cidades que rejeitaram ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas teriam arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-se-á porventura até o céu? Descerás ao inferno? Porque se em Sodoma
se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Que palavra dura, meus queridos. Ela vem ao encontro daquela verdade aqui, muito se dá, muito será cobrado. E aonde o Senhor operou muitos sinais, muitos milagres, e aquelas cidades endureceram, rejeitaram. A palavra diz, e Jesus é muito claro, que o juízo será muito maior para com aqueles que tiveram mais oportunidade, ouviram mais, viram sinais, viram milagres, e endureceram o coração. E aí no verso 25 e diante, ele vai falar dos pequeninos. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então você tem esse contraste. O Senhor Jesus lembra que algumas cidades viram sinais, prodígios, milagres, e rejeitaram o Senhor Jesus. Ele fala que no juízo final vai ter mais rigor para com aquela cidade do que até mesmo para com Sodoma e Gomorra. Uma coisa séria, coisa, gente. E aí depois disso ele fala assim, mas graças te dou, Senhor, porque o Senhor está revelando a outras pessoas, aos pequeninos, pessoas que não têm conhecimento. Foi ocultado aos sábios entendidos e foi revelado aos pequeninos, porque foi do agrado de Deus. E aí vem o verso 28. Então ele faz o convite, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que significa realmente, então, esse convite de Jesus aos cansados e sobrecarregados? A palavra que cansados, meus irmãos, é uma palavra grega interessante, que significa aqueles que estão feridos, machucados, aqueles que, devido um trabalho, fadiga, eles estão agora exaustos, eles estão machucados, pessoas que já tentaram vários caminhos, de todas as formas, já procuraram soluções para a sua vida, estão agora exaustos. É aqui que Isaías, lá no capítulo 40, vai falar que os jovens se cansam e se fadigam. Essas palavras parecem que trabalham juntas. Pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Aí ele diz lá que os jovens se cansam e, consequentemente, se fatigam. É um tipo de machucado que vem como consequência de gente que já tentou muito. Você já teve a experiência de tentar de tudo. Você fez tudo o que você podia, tudo que estava no seu alcance. Você já não tem mais forças. É quando nós chegamos no nosso limite. O convite de Jesus aqui, meu querido, é para as pessoas que estão realmente cansadas e fatigadas, machucadas, até mesmo feridas, devido tentativas, busca, e não há realmente uma luz, uma solução, e elas estão carregando, então, essas marcas. Jesus faz um convite especial para essas pessoas. Ele olha de uma forma especial. Ele está dirigindo esse convite a um grupo. Quando ele fala todos, ele coloca que estão cansados, que já tentaram de tudo. É você que eu quero. Jesus é especialista. Ele é especialista em pegar pessoas que estão machucadas. Ele é aquele pastor que gosta, que tem prazer de pegar a ovelha machucada e curá-la. Você sabe que quando uma ovelha se machucava, o pastor pegava ela no colo. Ele tratava das feridas e ele andava durante um tempo com ela no colo, até que ela ganhasse forças, ela se recuperasse para poder voltar a andar sozinha novamente. Às vezes na nossa vida a gente está tão cansado que a gente não tem mais força. Quando Isaías diz que os jovens se cansam e se fadigam, e até os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, aqueles que são amparados pelo Senhor, eles renovam as suas forças.
O Senhor Jesus está nesse convite mostrando que ao aceitarmos esse convite, é como se a gente estivesse rendendo. É claramente o conceito de rendição. É quando você entrega, você não tem mais o que fazer. Chegou um momento que para de carregar com as próprias forças, você não vai dar conta. Para de tentar resolver a sua vida do seu jeito. Para de tentar tomar as suas decisões sem a orientação de Deus, achar que você vai conseguir achar soluções para os seus problemas à parte do Senhor. É como se Ele estivesse dizendo assim, ó, você já está machucado, você está cansado. Entrega, descansa. Vinde a mim todos que estão cansados, feridos, abatidos, como Isaías diz, exaustos, porque no Senhor renova as nossas forças. É o que Ele faz com a gente. Aqueles que estão cansados, eles se entregam, experimentam um tempo ser carregado no colo, para que as forças sejam renovadas, e a gente começa de novo. Há uma outra palavra interessante que está delimitando aqui esse convite. Além de pessoas que estão feridas, cansadas, já tentaram de tudo, não tem mais solução, não vê mais saída, são pessoas também que estão sobrecarregadas. E essa palavrinha é interessante, né? Sobrecarga. Ele tem uma carga que está acima da sua capacidade de carregar. Você já teve essa experiência? De pegar um peso que está além das suas forças, aquilo acaba com você. Meus irmãos, muitos de nós carregamos na nossa vida coisas que a gente não deveria estar carregando. Quanta coisa a gente carrega no coração, quanta preocupação a gente carrega, quantas coisas ficam sobre os nossos ombros, sobre as nossas costas, e isso vai sobrecarregando. A nossa geração é uma geração sobrecarregada. Está a prova disso. Está todo mundo doente, está todo mundo emocionalmente doente, está todo mundo fisicamente ficando, porque as emoções afetam o corpo físico, está todo mundo espiritualmente doente. Nós estamos diante de uma geração que está cansada, ferida, machucada e sobrecarregada, andando, mas andando, não está andando, está se arrastando. Você tem a sensação de muitas vezes você está se arrastando, de coisas que você carrega, de responsabilidades que você assumiu, e você não está dando mais conta. Você sabe que você não vai aguentar muito tempo isso. A ideia claramente é essa. Jesus está olhando com carinho para essas pessoas, que realmente reconhecem que precisam da ajuda do Senhor, de uma graça especial. Aqui, meu querido, esse convite, ele é claramente para pessoas que não se sentem autossuficientes. É quando nós chegamos no ponto que agora a gente vai admitir, não dá para carregar mais isso sozinho. O convite é para você. Enquanto a gente acha que a gente pode, a gente vai carregando, a gente vai levando, então vai. Até a gente ficar ferido e sobrecarregado, não aguentando mais. E às vezes Deus faz, sabe o quê? Ele deixa, vai. Carrega com as suas próprias forças. Faz, se estriba no seu próprio conhecimento. Essa é uma palavra, né? Interessante que a Bíblia fala, se estribar, né, no seu próprio conhecimento. Você vai fazer do seu jeito. Então, toca a sua vida do jeito que você achar melhor. E vamos ver o que vai dar. A palavra de Deus vai nos mostrar várias situações de pessoas que viviam sobrecarregadas. Você tem dois extremos. Pessoas que viviam sem nenhum parâmetro e sem nenhuma orientação da lei de Deus. É quando você tem aquela busca doente por uma liberdade total, fazer o que quiser, essas pessoas, elas vão se encontrar num extremo sobrecarregadas. Pessoas sobrecarregadas de consequências de uma vida sem nenhuma regra, sem nenhum limite. Elas ficam sobrecarregadas, doentes. E interessante que essa palavra ela é muito usada em contextos em que pessoas estavam sobrecarregadas de regras, de tradição de homens, de leis, de uma religiosidade que não tem nada a ver com a espiritualidade, fruto da graça e do amor de Deus. Naquela época tinha isso. Muito interessante, porque lá em Mateus capítulo 23, verso 4, o Senhor Jesus condena isso. Ele está falando com alguns líderes religiosos da época, que atavam, a ideia de atar, amarrava nas costas das pessoas, regras, impunha determinadas coisas,
que elas tinham que cumprir, que elas tinham que fazer, que elas assim, atam fardos pesados. E ele coloca uma palavra interessante, que é a mesma palavra que é usada aqui, difíceis de carregar, sobrecarga. Interessante isso. A gente pensar que pessoas que estão vivendo tão longe de orientações da palavra de Deus, elas estão sobrecarregadas de uma vida longe de Deus. Eu sei que é isso porque eu vivi uma vida longe de Deus. Chega um momento que a gente não quer mais viver. A gente não aguenta mais viver. Viver uma vida longe de Deus chega num limite que a pessoa não quer mais, ela não aguenta mais viver. É por isso que muitas pessoas chegam no ponto de tirar a própria vida mesmo. De tão longe que elas estão, tão sobrecarregadas, é melhor. Elas têm a impressão que elas vão ter um alívio. Deixar de viver vai ser um alívio, porque está sobrecarregado. Essa sensação é a sensação de estar sobrecarregado. Eu não aguento mais viver isso. E interessante que Jesus está usando isso em um outro contexto. Pessoas que estão, não pela lei de Deus, pela palavra de Deus, pela orientação graciosa da palavra de Deus, mas de fardos que homens colocam. Por que transgredis vós o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Jesus vai dizer isso para líderes daquela época. E vocês estão atando, amarrando, fardos tão pesados sobre as pessoas, que é difícil de carregar, e põe sobre os ombros dos homens, e nem mesmo com o próprio dedo querem movê-los. Está dizendo que é uma coisa tão pesada que eles não são loucos de colocar um fardo daquele sobre si, mas colocam sobre as pessoas. Lá em Lucas também, você tem essa passagem interessante. O próprio Senhor Jesus vai dizer assim: ai de vós, intérpretes da lei, porque sobrecarregai os homens com fardos superiores às suas forças. Fardos superiores às forças. Que coisa, religiosidade, gente. Então a religiosidade, desconectada da graça, do amor de Deus, se torna um fardo, faz mais mal que bem. É por isso que tem pessoas que estão envolvidas com a religiosidade, mas está adoecendo, está piorando. São pessoas que vivem conectadas com a religiosidade, mas são pessoas amargas, maldizentes, com o coração endurecido. Parece que cadê Deus na vida dessa pessoa? Mas está cheia de religiosidade, mas você não vê fruto, você não vê graça, você não vê Deus. Você vê pessoas carregadas e sobrecarregadas, amarguradas, doentes, dentro de igrejas, porque falta graça. Precisa aliviar o fardo de pessoas assim, precisa tirar coisas do coração que elas estão carregando, mas estão envolvidas com as coisas religiosas. É um risco que a gente corre. Que tipo de sobrecarga que você está carregando? De uma vida tão longe de Deus, sem princípio, sem regra, sem limite, que está arrebentando a sua vida, tomando as suas próprias decisões, a parte do Senhor, se estribando-se no seu próprio conhecimento, e por isso está colhendo frutos de decisões erradas, de quem não busca a orientação de Deus. Isso é possível acontecer? É falta de regra. E há pessoas que vivem sobrecarregadas por excesso de regras. Coisas que na época de Jesus já existia. Isso cria um tipo de pessoa machucada e sobrecarregada. Machucada e sobrecarregada. Jesus faz um convite para as pessoas. Eu digo isso, e é importante a gente fazer essa conexão, porque a gente pensa que esse convite é só para os de fora. Ah, pastor, isso aí é uma pregação que a gente vai fazer lá para fora, para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. As pessoas que estão longe de Deus, não. A palavra é muito clara. Havia pessoas envolvidas com as coisas espirituais, mas que estavam doentes, sobrecarregadas, que precisavam ser salvas dentro da igreja. E que grupo você pertence? Você tem a sensação de muitas vezes estar carregando algo mais forte mais pesado do que as suas próprias forças, vamos falar assim? De repente Deus tem algo para você. Esse convite é para você. E ele diz assim: e eu mesmo, o Senhor Jesus fala, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, possivelmente por duas
há duas possibilidades de a pessoa estar carregando uma carga além das suas forças, que eu vou aliviar você. O Senhor Jesus, Ele tem essa graça de tirar essa carga, essa sensação de alívio, de você estar carregando algo pesado e vem alguém, eu vou te ajudar a carregar. Me dá aqui. Sabe quando a gente vem do supermercado, você tem 25 sacolas de supermercado, e a gente não faz duas viagens, né? A gente perde os dedos, mas não faz, né? Você coloca duas sacolas em cada dedo, assim, né? Você faz isso também? Só que aí você tem você vai dar a volta todo dia, até chegar lá no fundo, lá na cozinha, colocar isso na mesa. Aí quando você olha, está roxo. Os dedos começam a ficar roxos. Parece que vai cair o dedo. Ele adormece, você não sente mais. Aí você tem lá 25 sacolas, né? E coisa pesada, caixa de leite, né? Refrigerante, fardo pesado. Você vai carregando, um saco de arroz. Você põe em cada dedo, você vai ficando roxo, gente. Pelo amor de Deus. Aí alguém da casa vê aquilo, você vai perder o dedo, porque não faz duas viagens, não faz. Perde o dedo, mas não faz duas viagens, né? Aí você vai carregando aquele negócio. Aí vem alguém e fala assim, espera aí que eu vou te ajudar. Né? E pega aquela sacolinha e tira, aí alivia, volta a cor o dedo, né? Circula. Aquela sensação de alívio. Você está carregando algo além das suas próprias forças. Você precisa ir até Jesus. Ah, mas eu estou na igreja, eu frequento a igreja há muito tempo já. Entreguei minha vida a Cristo. Tem gente dentro da igreja sobrecarregada. Não sei do quê. Você que sabe. Só você que pode dizer para Deus o que está sobrecarregando a sua vida. A gente pode estar dentro da igreja, mas longe de Deus. A gente pode estar dentro da igreja, seguindo regras, batendo cartão. Todo domingo estou lá batendo cartão na igreja, pastor. Dou meu dízimo, cumpro tudo direitinho, mas está sobrecarregado. Não está vivendo na graça de Deus. Não está descansando. Acha que vai carregar com as próprias forças. A sua vida espiritual tem gente assim. Há uma diferença enorme, gente. Quando a gente usa a figura da cadeira, eu já fiz isso várias vezes, não vou colocar a cadeira aqui. Em você sentar numa cadeira e descansar. E você sentar numa cadeira e ficar cansado. É possível você estar sentado numa cadeira, é como se você estivesse não descansando, entregando o seu corpo naquele assento. É como se você estivesse sustentando aquilo. É quando você está trabalhando sentado numa cadeira. Você não descansa. A gente fala assim, o cara trabalha sentado, não se cansa trabalhar sentado, gente? Você trabalha sentado, você levanta travado. Às vezes escorre suor. O cara está sentado, parado. Mas ele carrega. Ele ali está ativo. É uma diferença enorme. Você pode estar dentro das coisas de Deus, mas você está segurando. É como você não confia, é quando você não descansa. Se alguém tirar a cadeira, você não cai. Porque você não estava realmente entregue. Agora, quando você realmente senta e descansa, é diferente. Se tirar a cadeira, você cai. A diferença é essa. Se tirarem a cadeira hoje sua, da sua vida espiritual, você vai cair? Cair no sentido de você estar tão entregue, estar tão relaxado, no sentido de, eu já entreguei, confiei, está nas mãos de Deus. Não sou eu que estou carregando esses fardos. É o Senhor que carrega por mim. Aquelas passagens na Bíblia se cumprem na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Tem gente que não entrega. Tem gente que está dentro da igreja, mas está segurando com as mãos. Acha que tem um controle sobre a própria vida. Acha que tem um controle sobre a vida das pessoas. Você não tem um controle sobre a vida de ninguém, muito menos da sua. A sua vida está nas mãos do Senhor. Ele já decidiu os dias da sua vida. Você não pode acrescentar nenhum côvado, nenhuma medida, nada. É isso que a Bíblia diz. Nada está no nosso controle. Às vezes Deus deixa acontecer algumas coisas e a gente tem a sensação que perdeu o controle. É quando Deus diz assim, você nunca teve o controle de nada. A sua vida não te pertence. Você pertence ao Senhor. Então viva isso. Experimente o alívio. Meu querido, se lembra daquela passagem lá em Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que um navio estava enfrentando uma tempestade. E a primeira coisa que fazem, quando o navio enfrenta uma tempestade, está a ponto de naufragar, e a pique, né?
A palavra de Deus diz lá em Atos de 27:10, Senhores, vejo que a viagem será trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Interessante. Aí quando eles começam a enfrentar o pico da tempestade, é de praxe isso, gente. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a aliviar o navio. E com as próprias mãos, lançavam ao mar até mesmo a armação, os utensílios. Sabe, às vezes vem tempestade na nossa vida para isso, gente. Vem tempestade na nossa vida porque a gente está carregando tanta coisa. A gente está sobrecarregado, precisa vir uma tempestade. Se você não aliviar, você vai naufragar. É interessante que é assim. Os navios, quando enfrentavam uma tempestade, assim é o seguinte, ou você alivia e tem a chance de passar pela tempestade sem afundar, ou fica com tudo dentro e vai para o fundo do mar. O barco e toda a carga. Chega uma hora que o que é mais importante? Sobreviver ou continuar carregando tudo? Eles mandam tudo embora, gente. Comida, o texto diz lá que eles lançavam a armação do navio, o que tinha, colocava para fora. Salvar a vida das pessoas era mais importante. Tudo que tinha no barco era jogado para fora. Quando eles enfrentavam uma grande tempestade, começa a aliviar, porque a água está entrando, vai jogando, começa a jogar tudo que tem dentro do barco eles põem, e mantém só as pessoas. Quem sabe na nossa vida, muitas vezes, no meio da tempestade, o que a gente precisa é isso, tirar algumas coisas que são excesso, que viram sobrecarga. O que você tem carregado na sua vida que daria para aliviar? Saiba que Deus, Ele é especializado em aliviar o jugo, o peso. Ele é Senhor nisso. Ele é perito nisso. Por isso que Ele convida, vinde a mim. Você está sobrecarregado? Vem. Vem comigo. Vem comigo que eu vou aliviar essa carga. Há uma passagem muito bonita lá em Oséias. Oséias capítulo 11, verso 1, por várias vezes Deus precisou fazer isso com o povo de Israel, que servia a Ele, mas que eles iam se sobrepondo sobre os próprios ombros cargas desnecessárias. Interessante, é um texto lindo de Oséias, capítulo 11, que diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, diz o Senhor, olha só, e do Egito chamei o meu filho, e quanto mais eu os chamava, tanto mais eles saíam da minha presença. Olha o que vai acontecendo. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Deus dizendo para o próprio povo que Ele amava, e Ele chamava o seu próprio filho, e quanto mais Ele chamava, mais distante eles iam, e começavam a se sobrecarregar de coisas que iam destruir a própria vida, sacrificando a outros deuses, e Ele diz assim, todavia, eu ensinei eles a andar a Efraim, tomei sobre os meus braços, mas eles não atinaram que eu os curava. É a luta de Deus salvar o próprio filho, que está indo por um caminho de abismo, se sobrecarregando, afundando, e Deus dizendo isso, eu amei, eu tomei nos próprios braços, eles não perceberam isso, que eu os queria curar. Lembra, quem está cansado, machucado, precisa ser curado, quem está sobrecarregado, precisa ser aliviado. E com o próprio povo no passado, Deus tem essa relação, de quem ama um filho que não sabe o que está fazendo. E constantemente ele falava assim, e eu os chamava, e quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam da minha presença, ia sobrecarregando coisas, e afundando, e aí ele diz assim no verso 4, muito interessante, eu atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo, e sobre as suas queixadas, eu me inclinei para dar-lhes de comer. Olha que coisa. Na antiga aliança, lá em Oséias, o povo de Deus, que conhecia a palavra, em momentos da nossa história, nós nos afastamos de Deus, nos machucamos, ficamos sobrecarregados, e Deus vem ao nosso encontro.
Ele vem atrás de nós. Quando Israel era menino, eu o amei. Chamei o meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, mais eles iam da minha presença, se afastavam da minha presença. E colocavam sobre si um peso que eles não iam aguentar. Mas eu precisei atrair com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia. Olha aqui o convite de Jesus se renovando. É o mesmo Deus que nos atrai com cordas de amor, mesmo que às vezes na nossa idiotice, desculpa falar, mas a gente é assim. Nós somos muitas vezes endurecidos e não entendemos que estar na presença de Deus é a melhor decisão da nossa vida. Consultar a Deus, andar com Deus, é andar curado e aliviado. E longe de Deus é o quê? Cansado e sobrecarregado. E quanto mais Deus os chamava, mais eles se afastavam. E ficavam machucados, sobrecarregados. E precisavam ser aliviados. Só que quando Deus faz isso, é interessante. Jesus ele vai continuar o verso 29. Vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar. Só que aí ele vai colocar um novo jugo sobre nós. Ele diz, tomai sobre vós agora o meu jugo. O meu jugo. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí sim, você vai achar descanso para a vossa alma. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus está dizendo, às vezes, para o próprio povo, que está sobrecarregado, cansado, vinde a mim, que agora eu vou colocar sobre você o meu jugo, vocês vão aprender comigo. O Senhor nos ensina a andar aliviados, a caminhar sem estar sobrecarregado. Ele cura as nossas feridas e quer que a gente ande junto com Ele, colado com Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. A palavra usada, aprender de mim, é a mesma raiz da palavra para discípulos mesmo, gente. Se tornar um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que segue as pegadas do mestre. Quando a palavra de Deus nos diz assim, ó, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar. E Jesus está dizendo, vinde, aprenda de mim, que eu vou ensinar. É se aproximar do mestre e repensar a nossa vida, nosso estilo de vida, como estamos conduzindo a nossa vida. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, Jesus está te chamando para aliviar a sua carga e pôr uma nova carga. É uma nova perspectiva. Você vai continuar lutando. A vida ela é cheia de embaraços mesmo. A vida é difícil, não é fácil. Mas com o Senhor à frente, aliviando, curando e nos ensinando a viver. É isso que Ele quer. O Senhor nos ensina a viver. E aí acontece algo maravilhoso, quando Ele diz assim, encontrareis descanso para a vossa alma. O que é a palavra descanso, gente? A gente só encontra descanso, a palavra descanso é o sabá. Uma alma descansada. Sabe o que é uma alma cansada? É bem diferente de uma alma descansada. Como se encontra a tua alma? Você tem uma alma cansada ou você tem uma alma descansada? Alma descansada é uma alma que está nas mãos do Senhor. Ele está carregando ela. Há um momento que a gente tem que tomar uma decisão. Uma das passagens mais lindas que fala sobre descanso. Isso é lá em Êxodo 33. Quando o Senhor com Moisés. A Bíblia diz lá em Êxodo 33, capítulo de número 12. Quando Moisés se dirige ao Senhor e diz, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos? Agora, pois, ó Moisés dizendo para o Senhor, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho,
para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. E sabe qual é a resposta do Senhor? Ele queria saber, olha, eu quero saber o caminho, e quem vai comigo? Moisés pergunta isso, para o Senhor. E a resposta do Senhor lá em Êxodo 33:14, respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Você entendeu o que é descanso? É presença de Deus. Não é ausência de problema, é presença de Deus. Os problemas vão continuar lá. Você vai continuar com os mesmos problemas dentro da sua casa. Você vai continuar enfrentando os mesmos problemas no seu trabalho. Mas a diferença é essa. Uma alma descansada é uma alma que anda na presença de Deus. Moisés ia para o deserto, ele tinha muita coisa para enfrentar, e ele queria uma garantia, uma segurança. Eu quero saber quem o Senhor vai enviar comigo, e qual é o caminho. Aí o Senhor diz assim, ó, a minha presença que vai contigo, e é ela que vai te dar descanso. Então qual é a diferença? Andar nesse mundo com uma alma cansada, e andar nesse mundo com uma alma descansada. É uma alma que anda na presença do Senhor. Você só vai experimentar esse descanso, esse alívio que o Senhor oferece, se você andar na presença dEle. Ele está garantindo, eu vou te dar descanso. A minha presença irá contigo. Que resposta! Podia ser o maior exército do mundo, podia ter todas as facilitações que alguém poderia ter, nada se compara com a presença do Senhor. Ele podia hoje fazer um estralo no dedo e resolver todos os seus problemas. Você continuaria com a sua alma cansada. O Senhor está dizendo uma coisa, a minha presença vai contigo, e é por isso que você vai ter uma alma descansada. E Jesus está fazendo aquele convite, vinde a mim que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, tomai sobre si o meu jugo, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque a diferença é essa, não é solução imediata dos problemas que a gente vai achar paz, alívio, não é, é presença. Andar na presença do Senhor é garantia que teremos a nossa alma descansada. Eu te darei, diz o Senhor, descanso. A presença e o caminho. Moisés tem essa resposta. E quando vão perguntar na época de Jesus, a mesma coisa, gente. Mesma coisa de sempre. Qual aquela resposta maravilhosa de Jesus para os discípulos? Eu sou o caminho. O que significa isso, gente? É ir para uma igreja, frequentar uma religião? Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está fazendo uma alusão, olha lá, a Êxodo, gente. Caminho! Quando Ele diz assim, ó, a minha presença vai contigo. Ter Jesus como o nosso caminho é caminhar na presença dEle, simples assim. O alívio da nossa alma, ouvir aquela voz de Jesus falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É andar na presença do Senhor. Andar nesse caminho. É Êxodo 33. É o mesmo Senhor que se revelou a Moisés lá no monte, que se revelou para nós aqui na nova aliança. É o mesmo. Ele é o caminho, a verdade. Andar no caminho é isso. Andar na presença e ter uma alma descansada. Encontrareis descanso para a vossa alma. É o sabá, gente. O Senhor é o nosso descanso. É isso. Como está a sua alma? Você é um homem jovem, de alma velha, como a gente diz, cansada. Há pessoas jovens, mas que por dentro estão cansadas. Por isso que Isaías fala assim, os jovens se cansam e se fadigam, porque lá dentro não tem descanso. Não importa as forças físicas, o vigor que você pode ter na juventude, se você não andar na presença do Senhor, você vai ter uma alma cansada, sobrecarregada, ferida, machucada,
Porque andar fora da presença de Deus, meu irmão, é machucado, é machucado, é machucado, se arrebenta, volta. Como ele fez em Oséias, quanto mais ele chamava, mais longe eles iam, mais eles se machucavam, mais se sobrecarregavam, e o Senhor chamava para perto, para dar alívio, descanso. O Senhor Jesus, essa noite, está convidando eu e você, e está fazendo essa pergunta: você quer? Vinde a mim, quem está sobrecarregado, cansado, e eu vou dar descanso para você. Você vai encontrar descanso para a vossa alma. Como anda a sua alma? Como anda o seu coração? Que peso que você está carregando? Faça agora essa entrega. Não quero saber se você está há 10, 20, 30 anos na igreja. Não quero saber se você já fez os rituais que tinha que fazer para fazer parte de uma denominação. Não é nada disso, gente. Não é uma religião. Há pessoas religiosas sobrecarregadas, deprimidas, oprimidas, que precisam de alívio, de graça, aprender de Jesus e andar com Jesus, no caminho, na presença do Senhor. E Ele diz: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. É o mesmo Senhor, é a mesma palavra, é a mesma promessa, é para você essa noite. Não importa quantos anos você tem de igreja, você está cansado e sobrecarregado, feche seus olhos, coloque a sua vida na presença de Deus. Vamos orar juntos, enquanto o louvor vem à frente. É a oportunidade que Deus está te dando essa noite. Uma oportunidade única de você encontrar descanso para a vossa alma. E ele conclui dizendo, sabe por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está com fardo pesado? Feche seus olhos, entrega, fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais carregar isso sozinho, procurando soluções do meu jeito para a minha vida. Não dá mais, não aguento mais. Eu estou na igreja todo domingo, eu frequento uma igreja, eu sigo as regras da igreja, eu sou religioso, mas eu estou cansado, não estou aguentando mais. Quem sabe você precisa parar de carregar com as próprias forças e entregar para receber alívio e encontrar descanso para a vossa alma. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso levantar e o nosso assentar, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, o fardo pesado, a sobrecarga que alguns estão carregando aqui esta noite, Senhor. Que alguns estão carregando, sobrecarregados, ó Deus. Não estão aguentando mais. Nada está sob o nosso controle. A nossa vida não nos pertence. Possamos aprender isso de uma vez por todas, ó Pai. Eu não importa quantos anos de igreja nós temos, nós precisamos andar na presença do Senhor, para encontrar descanso para a vossa alma. Essa noite, em nome de Jesus, não deixe a gente andar nos nossos próprios caminhos, mas no caminho do Senhor, onde há descanso. Não deixe seguir as nossas próprias ideias, fazer do nosso jeito, porque nunca dá certo. Nessa noite, em nome de Jesus, queremos entregar tudo que somos, tudo que temos, tudo que carregamos, aos pés da cruz. Se tem alguma coisa no nosso coração que está pesando, algum pecado que precisa ser confessado, quem sabe é muita religiosidade que está oprimindo, precisamos experimentar a graça do Senhor, andar e seguir não uma religião, mas o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida.
andar na presença dEle, para ter uma alma descansada, uma alma em paz. Queremos deixar de lado, Senhor, nessa noite, aos pés da cruz, tudo aquilo que sobrecarrega, ou é um excesso de liberdade, ou um excesso de regras e religiosidades humanas, que nos afastam do Senhor. Traga graça, traga paz ao nosso coração, Senhor. Traz alívio. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus. Quem está cansado e sobrecarregado essa noite, em nome do Senhor, venha até a presença de Jesus, que Ele dará alívio. Ele aliviará a tua alma, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, os problemas que eu tenho dentro da minha casa, Senhor, em nome de Jesus. Os problemas que eu tenho no meu trabalho, Senhor. Os problemas que estão dentro do meu coração, sobrecarregando a minha alma, eu entrego essa noite nas tuas mãos, em nome do Senhor. É o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que dá descanso para a minha alma. Nada está no meu controle, tudo eu entrego nas mãos do Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.